Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre viver o novo de Deus. E eu quero ler com você Lucas capítulo 5, dos versos 36 ao 38. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. O que eu acabei de ler com você fala muito sobre o viver o novo de Deus, porque às vezes nós pedimos muito ao Senhor para que o novo de Deus venha sobre a nossa vida, que a gente possa viver uma nova estação, uma nova porção da sua graça. Mas não adianta a gente querer viver o novo de Deus e manter os mesmos hábitos que nós tínhamos antes. Então, o que você deve fazer para viver o novo de Deus? Lá em Lucas 5, 36 ao 38 fala: Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Então, o viver o novo de Deus vai requerer de nós atitude. Às vezes a gente pede muito para o Senhor que o novo de Deus venha sobre a nossa vida, que possamos viver algo que nós nunca vivemos antes. Mas para que isso aconteça, nós precisamos talvez ali abandonar velhos hábitos. Então hoje o que você está fazendo para viver um novo de Deus? Falando por experiência própria, há alguns meses eu tinha pedido ao Senhor para que eu pudesse viver para a palavra dele, viver o meu chamado, que era falar dele para as pessoas. E eu estava trabalhando um trabalho CLT, que eu tinha horário normal, como a maioria dos brasileiros, né? E eu tinha pedido ao Senhor para que eu pudesse viver o meu chamado. E exigiu de mim uma atitude, exigiu de mim uma obediência ao que ele tinha me pedido. Então, eu pedi para que eu pudesse viver a palavra, viver o chamado de forma integral. E aí, o que aconteceu? Eu fiz essa oração no final do ano de 2024 e eu só fui viver a promessa de sair do meu trabalho e viver o meu chamado em julho desse ano. Mas o que acontece? Eu acabei atrasando o viver a promessa porque eu não fiz a minha parte de obedecer. Então, eu acabei atrasando essa promessa. Eu poderia ter começado a viver isso antes e eu estou vivendo isso só agora. E, na maioria das vezes, o viver a promessa é realmente confiar plenamente no Senhor, porque Ele me deu uma palavra que eu iria sair. Mas Ele não me disse como é que ia ser o depois, o que exatamente o que ia acontecer, porque Ele conhece a filha dele e Ele sabe que eu tenho muito essa desvantagem, esse defeito de querer ter o controle da situação. Então, o que eu precisei fazer foi pedir demissão e confiar na palavra que ele tinha me dito, que era: comece a falar de mim nas redes sociais. Eu estou fazendo isso agora e eu ainda não sei o que vai acontecer, eu não sei quais são as promessas de Deus para minha vida, mas eu estou sendo fiel no que ele me pediu para fazer. Então, se Deus te pediu algo, se ele te pediu para que você pudesse entregar uma coisa e você ainda não entregou, você está atrasando o viver a sua promessa. E às vezes isso é muito por nossa tentativa excessiva de ter o controle da situação e nós temos que entender que não temos o controle de nada do que acontece na nossa vida. Quantas vezes você planejou que o seu dia seria daquela forma, você seguiria aqueles mesmos passos e quando você começou a viver o teu dia, tudo saiu completamente do controle. Então nós temos que entender isso, que nós não temos o controle de nada. E o primeiro ponto é entregar o que nós temos ao Senhor. Eu entreguei o que eu tinha, que era o meu trabalho para Ele, para que eu pudesse viver realmente o que Ele tinha me prometido. E isso
requereu de mim uma mudança de tentativa de controle. Eu ainda estou no processo disso, mas foi o que eu pude entregar. Então, eu só vou conseguir viver o novo se eu deixo o velho para trás. Se eu deixo os meus antigos hábitos para trás. Se tem algo que o Senhor te pediu para fazer, você não está fazendo, eu repito mais uma vez, você está adiando o que o Senhor prometeu para a tua vida. Então tem promessas que talvez ainda não foram destravadas porque você ainda não entregou o que Ele te pediu para entregar. Seja um emprego, seja um relacionamento que é fora da vontade do Senhor, o que seja, você sabe disso. E às vezes a gente pode dizer, mas Carol, eu não sei o que o Senhor quer que eu entregue. Talvez você não saiba, porque você não está buscando Ele, ou porque você não está deixando o Senhor falar. Porque a gente tem uma mania, falo também por mim, porque eu sou desta forma, mas a gente às vezes só fala as nossas dores, fala as nossas dificuldades, fala como está difícil as situações e pede ao Senhor e pede, mas não deixa que Ele fale. Então, a nossa conversa com Deus vira um monólogo, onde só nós falamos o nosso ponto de vista, o nosso problema, a nossa situação, as nossas dificuldades. Então, você tem parado para realmente ouvir, ficar em silêncio e ouvir o que o Senhor quer te falar? O que a gente precisa fazer muitas vezes é isso. Às vezes o Senhor já falou conosco, o Senhor já tem a resposta, só que a gente não deixa que o Senhor fale. Então eu te convido hoje para refletir. Será que o Senhor já não está querendo me dizer algo, mas eu que não estou deixando Ele falar? Então você precisa refletir nisso. Então, no verso 37 diz: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Para que a gente possa viver o novo, a gente precisa entregar, como eu falei, a gente precisa deixar de velhos hábitos que nos afastam do Senhor para trás. E a gente precisa de um tempo de preparação. Então, para que a gente possa viver o novo de Deus, a gente precisa ser preparado. Uma das coisas que eu me questiono ainda ao Senhor é: Senhor, eu já saí do meu emprego e eu quero viver logo a promessa. Mas eu tenho que entender que o tempo de processo é um tempo de preparação. O meu tempo de deserto é um tempo em que Ele está me amadurecendo, onde eu preciso amadurecer, melhorando onde eu preciso melhorar. Então, para que eu possa viver a promessa, Ele precisa me preparar. Porque se Ele me entregar hoje da forma que eu estou, talvez eu não aguente a quantidade de bênçãos que Ele tem para me entregar. Então, Ele precisa, além de me moldar, precisa mudar o meu coração. Será que o meu coração está mais na bênção do que no Senhor? Porque se o teu coração estiver mais pensando em receber a bênção, em viver a promessa, do que no Senhor, você não vai viver isso. Você vai receber o que você pediu, se primeiro estiver na vontade do Senhor, mas se também o teu coração estiver primeiro em obedecer ao Senhor, em adorá-lo, do que em viver a promessa. Então, só o Senhor pode mudar o nosso coração. Então, o que você pode fazer é pedir ao Senhor para que Ele mude a forma que você pensa, para que o nosso coração seja alinhado com a vontade de Deus, não o contrário. Então, nós devemos pedir ao Senhor que mude o nosso coração, nós devemos pedir que Ele transforme quem nós somos, pedir que Ele alinhe a nossa vontade à vontade dEle, obedecer ao chamado que Ele te pediu e entregar e confiar no que Ele pediu para que você entregasse e confiasse. E, em último lugar, ficar em silêncio, buscá-lo, sendo através das orações, leitura de palavra, devocional, jejum. Então, nós devemos buscá-lo, buscar ouvir a vontade dele para a nossa vida. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra, me revela qual é a tua vontade. E fica em silêncio, ouve a voz do Senhor. Não transforma o teu relacionamento com o Senhor em um monólogo. Porque se a gente tem nós temos relacionamentos com amigos, com os nossos pais, com o cônjuge,
E não é legal quando só o outro fala e a gente só ouve. Então vamos nos colocar nesse lugar de vamos falar, mas vamos ouvir. Então, faça isso. Ouça. Fique em silêncio e ouça o que o Senhor quer te falar. Entregue o que o Senhor te pediu para entregar. E se permita ser moldado pelo Senhor, onde Ele vai trabalhar. O que você precisa entregar. O que você precisa confiar no Senhor, para que Ele comece a mudança em você. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Comenta aqui embaixo se essa palavra falou com você, deixa o like, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente